Seja bem-vindo você que está acompanhando essa matéria aqui no Jornal Pará. E eu estou aqui com a desembargadora Luzia Nádia, que foi presidente do TRE Pará. Boa tarde, desembargadora, tudo bem? Boa tarde, Yuri. É um prazer recebê-lo aqui no meu gabinete, aqui no Tribunal de Justiça desse Estado. Desembargadora, eu tenho uma pergunta importante. A gente está falando um pouquinho sobre o seu trabalho à frente do TRE, que foi um trabalho assim que recebeu muitos elogios. Desembargadora, a senhora deixou a presidência do TRE há poucas semanas. Como a senhora avalia seus 2 anos à frente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará? Yuri, muito aprendizado. Eu diria que eu assumi a presidência do TRE num momento significativo, inclusive feminino, porque foi um grande debate em relação à participação da mulher na política e esse incentivo de participação da mulher na política. É algo que já vem sendo discutido há 25 anos, mas está se fortalecendo, por incrível que pareça, ainda. E nós precisamos ter essa participação feminina na política, porque é importante diante do número e o crescimento do eleitorado feminino, que hoje domina 54%, quase 55% de brasileiras votando no nosso eleitorado. Então, foi de grande aprendizado. Aprendizado para lidar realmente com esse mundo político, que o mundo político é uma área onde você tem que decidir determinadas ações, caçar se for necessário, se aquele candidato ou candidata não tiver respeitado as normas eleitorais, você pode ter um processo de cassação e chegar a cassar uma pessoa, mesmo tendo voto popular, porque essa pessoa, ao se apresentar, não se apresentou de forma correta à sociedade para ser escolhida. Você, ao mesmo tempo, tem toda uma visão administrativa para administrar 100 zonas eleitorais. Você sabe que como é o nosso estado, que é lindo, mas ao mesmo tempo é um estado imenso. E as 100 zonas nos traz uma característica diferente do Tribunal de Justiça do Estado. O Tribunal de Justiça do Estado nós estamos presentes em quase todos os municípios. As 100 zonas estão distribuídas em locais que muitas vezes agregam 3 municípios. E as pessoas, para se deslocarem para nossas zonas eleitorais, muitas vezes não tem nem o veículo apropriado para isso, ou não tem até a questão financeira, nós temos que entender. Então, foi outro aprendizado, por entender que nós temos que ir ao encontro do eleitorado, nós temos que dispor esse serviço nos locais mais distantes. E quando eu falo locais mais distantes, você pense em todos os locais. Nós temos a área ribeirinha, que precisa da nossa atenção, precisamos ir lá, fomos lá. Nós tivemos área, no caso, área indígenas, que estivemos nessas áreas, tendo contato com esses povos originários, aprendendo com eles, respeitando essa cultura, e também a área quilombola, área rural, né? Tivemos todas essas experiências de ir ao encontro do eleitorado, dispor nossos serviços para que eles não houvesse a necessidade desse deslocamento às nossas zonas eleitorais. Com isso, nós tivemos crescimento dos eleitores, o que significa dizer da importância que tem dessa ir ao encontro. Né? E acho que chega até, a democracia chega para todo mundo, né? Sim. O votar chega para todo mundo, né? É. E para você que não sabe, antes de começar a entrevista, eu conversei em off com a desembargadora, que ela trouxe um caso interessante do último pleito dela à frente do TRE, que foi numa terra indígena, né? Sobre a divisão de horário das votações, né, desembargadora? Isso mesmo. Yuri, é interessante, né? Nós temos que respeitar essa cultura ela nos ensina muito. Eu outra experiência, antes de falar o que você comentou, eu estive numa terra indígena e presenciei algo significativo, né? Eu tinha guerreiras lá e o cacique estava comigo
e já tinha quase encerrado o momento, né, de manifestações, e uma índia idosa pediu para falar. E o cacique olhou para mim e disse: aqui nós respeitamos os idosos, ela terá direito a falar. Então são ensinamentos que esses povos originários nos conferem, que precisamos dar atenção. Mas o que você estava falando, que nós tivemos a oportunidade de conversar antes da entrevista, é que no dia da eleição, você sabe que nós temos horário de início e horário de encerramento. Aqui nós temos muitas situações para chegar às nossas urnas em vários locais, furos de rios, tudo que você pode imaginar, nós estamos presentes. E nessa determinada terra indígena, foi nos dito que pela parte da manhã seriam as índias que iriam votar, né? E pela parte da tarde seriam os homens. E nós, sem problema, respeitamos a cultura e aceitamos, né, até o horário, que neste caso ultrapassou as 17 horas, que pode ultrapassar, as pessoas podem, se estiverem na fila, às 17 horas poderão, importante é garantir o voto, né? E aí, Yuri, dizer nessa entrevista, se você me permite, que o voto é a ação mais democrática que existe. Sabe por quê? Eu e você somos iguais. Eu, você, o nosso governador, o nosso presidente da República, o gari, né? A pessoa que presta serviços domésticos, o médico que está clinicando, o voto tem o mesmo peso. Por isso que a escolha tem que ser responsável. Por isso que a escolha, ela tem que ser aquela que realmente eu acredito ser a melhor para mim e para a sociedade que eu vivo. Então, que valor tem esse voto, né? E eu fico muito feliz de ter passado esses 2 anos e ter entendido o poder disso, poder não só do voto para a nossa democracia, mas principalmente que esse voto, ele tem que ser, sim, de todos e de todas. Tem que ser do índio ou da Índia, tem que ser do quilombola, entendeu? Da população quilombola, tem que ser do nosso ribeirinho, da nossa ribeirinha, que às vezes estão tão distantes e não podem vir a nós temos que ir a eles e dispor para eles esse direito de escolha. Então, eu lhe digo, gratificante esses 2 anos. Que bom, desembargadora. Tenho mais uma perguntinha aqui para a senhora. Estar no posto mais alto da Justiça Eleitoral do Pará não deve ter sido fácil, né, desembargadora? Especialmente nas eleições do ano passado, que foram muito polarizadas. Eu queria entender, desembargadora, como é que a senhora enfrentou a disseminação da desinformação no último pleito? Deixa eu lhe dizer, a polarização política ela existe em todos os pleitos eleitorais. E isso não é novidade para a Justiça Eleitoral. Sempre ela estará presente porque tem pessoas com propostas diferentes, apresentando à população para que a população possa fazer sua escolha. Nesta eleição, houve um perfil diferente dessa polarização, que nós, Justiça Eleitoral, tivemos que nos adaptar. Vou falar uma coisa sobre urna eletrônica. Nós, Justiça Eleitoral, tínhamos a consciência que a nossa urna eletrônica é segura e que retrata o resultado que for depositado com os votos nela. Mas, em razão da polarização política, tivemos que ir à população e dizer como o funcionamento da urna, qual era o valor desta urna, o papel desta urna. Eu participei de eleição que ainda era urna de lona, Yuri. E nós passávamos 3, 4 dias, muitas vezes, apurando. Era uma apuração que era contada, as pessoas que não participaram ainda disso não têm ideia como era. Você contava o voto, então tinha uma pessoa contando o voto, tinha outra anotando, depois você passava para o mapa e os erros humanos poderiam acontecer. Aqui na urna eletrônica não acontece. O seu voto vai ser depositado e vai ser conferido.
não tem problema nenhum a urna eletrônica. Então, eu digo que foi uma eleição que nos trouxe também à Justiça Eleitoral uma reflexão, um repensar que nós tínhamos que nos inserir neste mundo virtual para dizer a essa população qual o significado da Justiça Eleitoral nesse papel democrático, mas também qual a importância que tinha a urna para uma resposta rápida e efetiva e séria de uma eleição. A fake news. Eu entendo que fake news e as não-verdades, né? As pós-verdades, que dão tantos nomes, elas precisam ser combatidas, mas não adiantará nada só as instituições combaterem. Nós precisamos ter a sociedade do nosso lado e a sociedade ter a consciência que qualquer informação que chegue a seu conhecimento, ela tem que ser checada. Para você transferir essa informação para outra pessoa, você tem que checar antes se é verdadeira ou se não é verdadeira. E você transfere se achar que deve a informação. O que acontece é que a sociedade está acelerada. Eu digo assim, essa celeridade das informações que nós somos bombardeados diariamente, né? Faz com que nós entremos num processo automático de transmitir informações, sem entender se aquela informação será até benéfica para quem a gente está transmitindo, porque nem sempre é, e também se ela é verdadeira. E com isso você vai construindo, muitas vezes, não verdades. Infelizmente. Então, nós, instituições, temos um papel muito sério a desenvolver contra isso, porque nós todos somos abatidos por isso, não só como instituição pública, como pessoas também. Mas também a sociedade tem que exercer um papel de controle de toda essa informação. Desembargadora, eu já voltei algumas vezes, né? Mas eu acho que essas eleições de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, teve que provar muita coisa. Mostrar que a Transparência Internacional estava lá conferindo as urnas, Sim. Mostrar que elas são válidas, que o seu voto é contabilizado. E assim, eu não lembro ainda da Justiça Eleitoral ter feito tanto trabalho de informar a população. Estou falando mentira? É isso mesmo? Não. O que a senhora acha? Você tem razão. A Justiça Eleitoral, ela acreditava tanto no seu papel, em tudo aquilo que ela desenvolvia, que as informações que ela prestava à sociedade talvez não fossem tão claras ou tão rápidas, vamos dizer assim, como deveriam ser. Só que nós sabemos que nós passamos por um processo pandêmico, e isso deu uma aceleração nesse mundo virtual, né? Nós estamos conscientes disso. E isso fez com que nós, como Justiça Eleitoral, e eu diria não só Justiça Eleitoral, acho que todos os segmentos de justiça, passamos a tentar nos incluir neste mundo para dizer às pessoas o nosso papel, a nossa seriedade, o que fazemos. E é isso que você falou. Então, nós fomos também impulsionados a assumir um perfil diferente, porque a informação está muito rápida. E até como informar, né, Yuri? Você sabe, nós estamos aqui conversando de uma forma, você está me deixando muito à vontade, e isso é tão bom. Veio ao meu local, que eu já estou à vontade, porque é meu local de trabalho, e ainda tem... Antes da entrevista me disse, fique tranquila, diga, né, o que achar importante. E é assim que a gente tem que ir a esse mundo virtual. E, desembargadora, esse ano de 2023 a senhora completa 20 anos de magistratura no Pará. Sim. Que é um número muito bacana, um trabalho muito bonito que a senhora tem feito para a justiça do nosso estado. Falando nisso, desembargadora, como é que a senhora vê os ataques ao Supremo Tribunal Federal, à justiça, à democracia, que ocorreram no dia 8 de janeiro? É outro assunto que nós temos que ir à população. A população, ela tem que ser esclarecida, talvez, de uma forma em que ela entenda o papel de cada poder da República.
Cada poder da República, o executivo, o legislativo, o judiciário, exerce um poder significativo que harmoniza uma sociedade. Então, o judiciário, quando ele presta seus serviços, proferindo suas decisões, porque a sociedade não conseguiu resolver aquele conflito, traz ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, mediante o quê? Provas, dando direito a cada um das partes, para que elas possam desenvolver suas ideias e suas defesas, possa decidir e pacificar aquele conflito. Então, o Poder Judiciário, ele tem um grande papel a exercer nessa sociedade. O que seria, muitas vezes, dessa não pacificação se esse poder se enfraquecesse ou não existisse? É isso que nós temos que nos perguntar. O papel deste poder, ele é significativo nessa sociedade. Quando este poder é atacado, ele enfraquece, mas quem enfraquece é a própria sociedade que recebe os serviços desse poder. Porque esta sociedade, ela enfraquece porque você enfraqueceu um poder da República, que é o Poder Judiciário. Eu tive a oportunidade de ter ficado 20 anos no Ministério Público, onde exerci outras ações diferentes do Judiciário. E vim ao Judiciário em 2003, pelo 5º Constitucional, que nos é permitido ter ascensão ao Judiciário. E foi um outro aprendizado. Então, eu trouxe um pouco do meu conhecimento que eu tinha como Ministério Público do Estado e vim ao Judiciário. E descobri um judiciário tão importante para a minha vida como pessoa e, ao assumir a magistratura, tão importante do meu papel perante a sociedade. Eu acredito que a sociedade ela deve exigir um judiciário forte, sério e com decisões rápidas e transparentes. É isso que é importante a sociedade exigir. Quanto às decisões que esse judiciário toma, muitas vezes elas são pautadas em conhecimento de determinados assuntos que a sociedade não tem acesso. E isto faz com que algumas pessoas tenham uma visão diferente desse judiciário. Então, o que aconteceu é algo que nós temos que refletir. Temos que refletir com brasileiros e brasileiras, sim. O que é que nós queremos como sociedade? Nós precisamos fortalecer os poderes constituídos. Porque se nós enfraquecermos qualquer deste poder, isto vai refletir na harmonização dessa sociedade. Não pode acontecer os ataques que aconteceram recentemente. Não só pelo lado patrimonial, que nós sabemos que existiram, mas principalmente pelo fato que você agride a democracia. Porque a democracia, sem os 3 poderes trabalhando em prol da sociedade, ela vai começar a não só ser enfraquecida, mas desrespeitadas por todos nós. Porque o que é a democracia? É eu poder dizer o que eu penso, é eu poder manifestar de repente quem eu acredito que seja o melhor para mim no embate político. Isso é democracia. Isso não quer dizer que o meu candidato ou a minha candidata tenha que ser igual ao seu candidato ou sua candidata político. Isso não quer dizer nada. Mas a democracia é eu respeitar a sua escolha e você respeitar a minha. É isso a democracia. Perde todo mundo, né, desembargadora? Perde todo mundo. Eu conversei com a desembargadora Luzia Nádia
aqui no Tribunal de Justiça. Desembargadora, muito obrigado pela participação. Que conversa gostosa, viu? Eu que quero agradecer a vocês essa oportunidade. É muito importante o que vocês estão fazendo. Tenho certeza que vocês têm essa visão. Ao momento que vocês permitem que nós possamos nos aproximar mais da população, dizer também um pouco do que pensamos, fazer esclarecimentos, vocês estão prestando um serviço de conscientização e democrático. Vocês estão melhorando a sociedade por meio do conhecimento. Então, parabéns e obrigado, Yuri. Obrigado, viu?